O tema é a loucura da cruz. A loucura da cruz. Se nós não formos vistos como loucos pelas pessoas do mundo, alguma coisa está errada, não é? Se as pessoas do mundo, se os ímpios, se aqueles que são contra Jesus, que não têm fé, não nos virem como loucos, alguma coisa está errada, não é? Então, Jesus começou o ministério dele e já de início, em João 2,13, João 2,13, essa passagem está em todos os evangelhos, mas a de João é bem completa. Na verdade, Jesus fez isso 2 vezes, e João conta a primeira vez, e os outros evangelhos contam a segunda vez que Jesus fez isso. Do que nós estamos falando? João 2,13, estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo, na igreja, não é? Os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai estes daqui, e não façais da casa do meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da sua casa me consumiu, me devorou. 18. Responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso que estás fazendo? Jesus respondeu e disse-lhes: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Amém? Glórias a Deus. Essa passagem de Jesus aparece na verdade, só em João. Porque aqui foi no início do ministério de Jesus. Ele tinha acabado de fazer o milagre da transformação da água em vinho, tinha feito um sinal. E agora ele visita o templo em Jerusalém. Essa passagem, né, é conhecida como a visitação de Jesus ao templo, mas também o momento que Jesus purificou o templo. Visitou e purificou. Então, veja, Jesus já começou o ministério dele meio que sendo considerado louco por aquelas pessoas, não é? Imagine, Jesus vai visitar o templo em Jerusalém, e ele irrompe no templo, ele observa as coisas que estão acontecendo ali, e ele entra com um chicote feito com um pedaço de pau e uns cordões, não é? E ele expulsa pessoas dali, esvazia o templo, derruba mesas, derruba dinheiro. Ali tinha muitas pessoas, era época de Páscoa. Era muita gente que tinha por ali. Ali com certeza tinha polícia, né? Tinha os guardiões do templo. Tinha uma estrutura muito grande aquele templo. Tinha muita vaca, tinha muito boi ali. Tinha muita ovelha, muito passarinho. Era toda uma estrutura montada. E Jesus, já no início do ministério, ele já teve esse espírito de ousadia, de encarar todo um sistema corrupto, todo um sistema que na verdade não aproximava as pessoas de Deus. Era uma religiosidade que não aproximava as pessoas de Deus. Essa foi a primeira visitação de Jesus ao templo.
Na verdade, Jesus já tinha ido com 12 anos, né? E aí Jesus, naquele tempo, quando foi com 12 anos, ele ficou lá no templo, ensinando. E os pais esqueceram ele lá, porque se envolveram com os outros filhos, né? Depois descobriram que Jesus tinha ficado e foram atrás de Jesus. E Jesus falou, mas por que se preocupam, né? Eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Então Jesus tem um modo de ver os negócios de Deus. E os judeus aqui estavam fazendo, na verdade, os seus negócios. E não cuidando do negócio de Deus. Amém? Então o que Jesus vem ali? Tem muitas pessoas que não entendem, né? Como que Jesus, a expressão do amor de Deus, entrou com o chicote. Vocês já vão entender, tá? Nós já vamos entender isso. Entrou com o chicote. Não está escrito em lugar nenhum que ele chicoteou as pessoas, né? Não está escrito isso. Só entrou que ele entrou com o chicote, derrubou as mesas, derrubou o dinheiro, etc. e tal. E então Jesus expulsou do templo algumas coisas. Ele disse assim, essas coisas não devem ficar no templo. Essas coisas não devem ficar na casa do meu pai. Então nós precisamos às vezes estar sempre buscando em Jesus, não é? Na casa do pai, o que deve ficar, o que não deve ficar. O que nos projetos da nossa igreja nós sempre buscamos isso, né? Primeiro, os nossos projetos colocam em primeiro lugar Jesus Cristo, não é? Então Jesus Cristo está ali naquele templo cheio de coisas que não eram de Deus, que não agradavam Deus. E de repente ele esvaziou, ele tirou, mandou sair tudo e ficou só ele. Ficou só ele ali por ali, né? Visitou. Deus visitou o templo e de uma certa forma já estava mostrando aqui, ó. É só Jesus. Só precisa de Jesus. Todo o resto aí não é necessário. Né? Ficou só Jesus lá. Na verdade, essa é a primeira visitação de Jesus ao templo. Onde ele, né, visita então, mas ele não é bem recebido. O Filho de Deus não é bem recebido. Deus mandou os profetas, não foram bem recebidos. Alguns foram mortos. Alguns foram cerrados ao meio, né? Um foi cerrado ao meio. E aí Deus resolveu mandar o Filho. Então agora eu vou mandar o meu Filho. E o Filho de Deus entrou no templo em Jerusalém, o templo que Davi quis construir e que foi permitido a Salomão construir. E Jesus entrou lá naquele templo na cidade de Jerusalém e não foi bem recebido. Na verdade, queriam matá-lo. Queriam matar o Filho de Deus. A segunda vez que Jesus, aí os outros 3 evangelhos vão falar de uma segunda vez que Jesus vai para o templo, visita o templo em Jerusalém. É a última vez que ele vai entrar no templo antes de ser entregue e morto. Mas aí acontece algo diferente. Primeiro que não diz que Jesus entrou com chicote agora, né? Só na primeira vez. Chicote ali, a zorrague, representa um instrumento de justiça, não é? Naquele tempo, as pessoas eram julgadas e às vezes eram castigadas com o chicote porque estavam culpadas, não é? Estavam culpadas. Então, às vezes, nem sempre Jesus mostra algo que ele usa, né? Ele mostrou o chicote. Lá para frente ele vai permitir que os discípulos vão com 2 espadas. Ele não usou a espada e ele repreendeu o discípulo que usou a espada contra o servo Malco. E agora Jesus vai para o templo pela segunda vez, só que dessa vez Jesus chegou em Jerusalém, em cima de um burrinho, o povo simples fez a maior festa para ele, era um momento de alegria, né? Ele entrou na cidade em cima daquele burrinho, e aí ele olha para Jerusalém, antes de ir para o templo, e ele começa a chorar. Ele começa a chorar. E depois vai para o templo.
Muito bem. Nessa segunda passagem, naquela primeira vez que Jesus foi para o templo, os judeus falaram assim: para você fazer tudo isso que você está fazendo, dizer para nós o que é certo e o que é errado, quem você é? Que sinal você nos mostra para fazer o que você fez? Bem, agora já faz uns 3 anos que Jesus está pregando. Já faz uns 3 anos que Jesus está fazendo milagres. Já faz um bom tempo que Jesus está ensinando, que Jesus está fazendo sinais. Jesus está curando cegos de nascença. Jesus está expulsando demônios. Jesus está curando leprosos, limpando leprosos. Jesus faz o coxo andar, o aleijado andar. Faz o surdo ouvir. Jesus faz o morto sair da sepultura. E agora ele vai para o templo de novo, depois desse tempo. Depois de todos esses sinais, está escrito que os judeus queriam ver sinais. E que os gregos queriam saber de sabedoria. Paulo, depois vai falar, Isso Paulo vai falar depois, que os judeus querem sinais, os gregos sabedoria. Tipo assim, o judeu acredita se ver sinal, o grego acredita se for sabedoria humana. Mentira. Eles não acreditam, mesmo vendo sinais. E eles não acreditam mesmo que você pregue com grande sabedoria. Então Jesus chega no templo, depois de ele ter feito grandes sinais e ter pregado com grande sabedoria, e ele vê a mesma coisa. Não mudou nada. A mesma coisa está lá. A mesma coisa ele encontra a segunda vez que foi para o templo. E aí então se repete a primeira cena, Jesus entra no templo e expulsa de novo aquelas pessoas que estavam transformando o templo em local de venda e estavam ali fazendo aquelas coisas. O que Jesus viu? Que aquelas pessoas não tinham mudado nada, não tinham aprendido nada, e não tinha, para eles, não valeu de nada o que Jesus tinha feito até ali, não é? Continuava transformando o templo em comércio, ele continuou vendo a ganância daquelas pessoas, a vaidade daquelas pessoas, que Jesus fala, eles gostam de usar vestes talares. Jesus observou que eles estavam salvando a si mesmos, Eu levo um boi, eu compro o boi, sacrifico o boi e eu estou salvo. Autossalvação. A Páscoa tinha perdido o sentido. Porque quando foi instituída a Páscoa, lá em Êxodo, a Páscoa de Êxodo, foi instituída a Páscoa, Deus falou para Moisés, sacrifica um cordeiro, ou um cabritinho, porque talvez não tivesse o cordeiro. Deus não é religioso, tá, pessoal? Pode ser um cabritinho. O importante é entender o que está acontecendo. Sacrifica então um cordeirinho, um cabritinho. Se você tiver uma família pequena, pode juntar mais pessoas. E aí o sangue vale para todos. Põe na porta e o Espírito de Deus vai passar por cima e não vai entrar ali. E não vai haver morte ali, vai haver vida. Então, qual que era o espírito da Páscoa? O sangue é que perdoa, salva, livra, e a misericórdia está no sangue de Deus. E é algo assim, em comunhão, para aquelas pessoas todas se salvarem, não é? E quem não tem, junta com o outro, e quem tem mais, junta com o outro. Comunhão. Não é boi e passarinho, quem tem mais bota boi, quem tem menos bota passarinho. Não.
É o mesmo cordeirinho, o mesmo cabritinho para todo mundo. Mas agora Deus vê que tudo virou um comércio, uma religiosidade. O templo também não era mais casa de oração. Isso nessa visitação Jesus observou. Jesus veio, novamente ele falou, tira tudo isso aqui, vamos purificar isso aqui, vamos limpar a casa do meu pai. Vamos limpar isso daqui. Mas isso aqui deveria ser uma casa de oração. E não estava sendo. Não estavam mais realizando a vontade de Deus, a justiça de Deus naquele lugar. Aquelas pessoas que estavam lá, ministras, deveriam ser ministros de Deus, estavam colocando cargas pesadas nas outras pessoas, como Jesus disse, nem eles mesmos carregavam. Agora imagine a cena. A segunda vez que Jesus entra no templo. Agora ele não entrou com chicote, só com a palavra. E só com a palavra ele expulsou, ele derrubou mesa, ele limpou, ele estava consumido pelo zelo da casa do Pai. E toda aquela gente, era Páscoa de novo, era véspera de Páscoa, porque Jesus foi na Páscoa que ele se entregou, porque ele era a nossa Páscoa, amém? Foi na Páscoa, estava cheio de gente o templo, Jerusalém devia estar entupida de gente, trânsito para tudo quanto é lado, carroça, cavalo, gente, bicho. E no meio disso tudo, Jesus novamente, com aquele espírito de ousadia, entrou na casa do Pai, no templo e varreu tudo, Varreu tudo com a palavra. Esvaziou aquele templo, porque estava cheio de coisas que só afastava de Deus. Agora imagine, eu fico imaginando, Jesus dentro do templo, esvaziar, ele ali, todo mundo olhando para ele, e ele já tinha feito isso, não é? E ele olhou assim, fez de novo, a limpeza do templo, a purificação, mas aquilo estava incompleto ainda. Porque atrás de Jesus tinha um véu, muito grosso e pesado. A obra de Deus ainda estava incompleta. Ainda existia uma separação entre Deus e os homens. E a iniquidade dos homens separava eles de Deus. E algo tinha que ser feito. E está escrito que Jesus veio completar a obra do Pai. Até ali era a Páscoa dos judeus, Deus passava por cima, mas não entrava na casa. Deus passou por cima das casas no Egito dos filhos de Israel, mas não entrava na casa. Existia ali um véu pesado que separava. Gente, as iniquidades, em Isaías 59, 2. Isaías, se puder projetar, 59, 2. Eu estou pulando alguns versículos, não tem problema, Vamos já para o Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação. Esse é o véu que impedia as pessoas a terem acesso a Deus, ao Santo dos Santos, que era esse local no templo que não se podia adentrar. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Então Jesus diz que ali existiam ladrões, mas também existiam assassinos, porque queriam matar Jesus, e depois matam Jesus. Então a gente olha para o mundo e vê,
roubos, mortes, violências, assassinatos. Tudo isso é porque o mundo está separado de Deus. Ainda está. Não nós, não vocês, porque vocês estão separados do mundo. Vocês são separados do mundo, por isso que o mundo olha para vocês e vê loucura. Porque aconteceu algo que o mundo vê como loucura. Até aí, Jesus foi muito ousado, muito corajoso, mas talvez não tenha sido muito louco. Entrou lá, derrubou as mesas, derrubou dinheiro, gritou, não é? Mas estava para vir algo muito maior. Muito maior. Então, em Isaías 59:2 falava disso. E ali os judeus disseram para Jesus: nós edificamos esse templo. Levamos tudo isso de tempo. E você agora fala que em 3 dias. Porque era costume da mentalidade de judeu fazer as coisas, né? Eu que faço, eu que construo o templo, é o que eu faço. E novamente Jesus estava ali no meio do templo, só ele, né? Expulsou todo mundo. Tipo, olhem para mim, não estão me vendo, estou visitando vocês. Eu vim. Agora sou eu, não é? Não é mais o que vocês fazem. E os judeus, então, nós fizemos. No mundo, gente, né? Então nós precisamos entender isso. O mundo está perdido. E vocês foram encontrados para encontrar os outros. Onde vocês estão? Vocês são a imagem de Cristo. Se vocês estão no trabalho de vocês, vocês são a imagem de Cristo. Lá tem um véu separando aquelas pessoas de Deus. E vocês estão lá, vocês purificam aquele lugar. Vocês visitam aquele lugar. Jesus visita aquele lugar através de vocês. Assim como Jesus era corajoso e ousado, assim vocês são. Assim como Jesus derrubava a mesa de dinheiro, assim vocês fazem. Assim como Jesus dizia, isso aqui não é lugar de roubo, isso não é lugar de iniquidade. Assim vocês podem fazer. Onde vocês estão? No trabalho, na família de vocês. Ter uma posição como Jesus tomou. Tomar a mesma postura, a mesma postura. Mas Jesus, antes de fazer isso, ele chorou. Porque ele amava as pessoas. E ele via que o fim seria trágico. O fim do templo, o que Israel passaria seria trágico. E ele chorou, porque ele amava. Então, pessoal, quando nós amamos como Jesus amou, nós temos coragem de falar a verdade, de enfrentar qualquer situação, qualquer dificuldade, qualquer espírito contrário, qualquer ameaça. Nós não temos medo. Uma vez, eu vou dar um pequeno testemunho, como professor. Eu estou ainda, né? 30 anos praticamente no mesmo colégio, na Fazenda Rio Grande, no Décio Dossi. E tinha uma turma uma vez, no 2º ano, que ninguém queria dar aula lá. Os professores não queriam entrar. E quando ia forçado para a sala de aula. Ali tinha tudo que vocês possam imaginar, né? Talvez não tinha só estudante querendo estudar, mas tinha espírito de prostituição, tinha traficante naquela sala. Pessoal, vocês não imaginam o que era aquilo. Se juntou tudo ali. E aí ninguém queria mais dar aula lá. E eu também já estava entrando nessa, né? Eu já estava entrando, eu comecei a ficar com raiva da turma. Eu começava a pensar assim, puxa, hoje tem aula lá. Eu já
Chegou uma hora que eu já entrava com chicote. Mas Jesus mostrou o chicote só. Eu creio que ele não usou em ninguém. Mas eu já estava querendo usar o chicote, entendeu? Que a gente quer usar o chicote. Não é? A gente se irrita, a gente fica com raiva, quer se vingar, quer usar o chicote. A gente já vai preparado para briga. Mas, gente, aí eu me toquei a tempo. Eu pensei, ó, eu estou ficando igual a todo mundo. Que separação que eu estou tendo aqui. Santo não é assim, não é? Santo é separado, é diferente. Eu estou pensando igual todo mundo está pensando. Eu estou achando que esses alunos não prestam. Eu estou achando que não vale nada. E estou querendo levar o chicote, né? E nem quero mais dar aula para eles. O que eu estou virando? E aí então, eu me percebi, né? Jesus chorou aqui. E eu percebi assim, se eu não amar esses alunos, não posso fazer nada por eles. Gente, você não pode fazer nada se você não amar. Mas se você amar, você pode fazer tudo. E aí eu tenho que amar esses alunos, eu tenho que amar esses alunos. E só Jesus, né? Para fazer a gente amar. Essa é a loucura da cruz, né? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus na cruz. Olhe o que Jesus fez por amor. Olha o que ele passou por amor. É só assim para a gente amar. E aí eu pensei, eu vou amar esses alunos. Decidi amá-los. Comecei a orar por eles. Comecei a amá-los e entrei na sala cheio de amor. Mas quem me viu aquele dia parecia que eu estava com chicote. Mas era amor. Eu cheguei falando para os alunos assim, eu acho que só aquela vez entrei com a Bíblia na sala. Entrei com a Bíblia na sala. E abri em Isaías 59:2, isso que a gente acabou de ler aqui, e falei para eles, olha, preste atenção no que eu vou falar para vocês aqui hoje. Está acontecendo isso, 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 ó. Vocês aqui, ó. A iniquidade de vocês, o caminho errado, a vida torta de vocês, está separando vocês de Deus. E eu falei mais, tem pessoas aqui que estão com as mãos contaminadas de sangue, porque está se envolvendo com o crime, com o tráfico. Essa questão de vender droga, se envolver com droga, quem se envolve com isso tem as pontas dos dedos sujas de sangue, porque eles matam, eles roubam, derramam sangue, e você está nesse sistema. Eu falei isso para eles, não é? Os vossos lábios falam falsidade, vocês têm que mentir, vocês estão nessa vida, vocês têm que mentir, vocês viraram mentirosos. A vossa língua pronuncia perversidade, vocês falam coisas que não são boas, e eu comecei a falar para eles, olha, vocês não chamam mais por justiça, vocês não acreditam mais em justiça, confiam em vaidade, vão atrás de coisas que têm a ver com vaidade, e falam mentiras, concebem o mal. E aí eu falei ainda, né? Os projetos de vocês chocam ovos de basilisco, basilisco é animal venenoso, ou seja, os projetos de vocês são também como teias de aranha, redes de aranha, vão levar ao mal. Vai acabar mal. Ou para vocês, ou para outras pessoas, esses projetos de vocês. E aí, de repente, o rapaz lá do tráfico se levantou. E eu fiquei olhando, assim, ele estava bem no fundo, assim, na minha direção. Se levantou, ficou de pé. E veio na minha direção caminhando. Eu fiquei ali, numa boa, porque eu estava, né, no amor. Eu estava... eu não sei ele, mas eu estava... Gente, ele veio na minha direção e a turma, nunca vi aquela turma tão quieta, gente. Nossa, uma palavra de Deus é poderosa mesmo, né? Ele veio na minha direção, eu olhando para ele assim, fiquei parado também. Ele passou por trás de mim e saiu para fora. E eu fiquei, o que será que está acontecendo, né? Continuei explicando para a turma ali. Dali um pouquinho, ele voltou. Abriu a porta. E veio na minha direção, daí eu cheguei,
cumprimentei ele, abracei ele, ele foi e sentou. Bem, gente, nunca mais apareceu na escola. Eu aprendi um negócio, né? Quando você ora pelo teu inimigo, alguma coisa Deus vai fazer. Não, a gente ora pelo bem, lógico, né? E Deus também é um Deus que tem pensamentos bons sobre nós e sobre todas as pessoas. E Deus vai fazer alguma coisa. As pessoas preferem atacar o inimigo, preferem falar mal, preferem destruir, armar armadilhas. Mas Jesus falou, por isso que é loucura para o mundo. Jesus falou, por isso que é loucura, não é? A cruz, a pregação da cruz é loucura para o mundo, porque Jesus falou assim, ame o teu inimigo e ore por ele. E as pessoas não entendem. Às vezes até o cristão não consegue entender direito, né? Mas eu entendi. Eu entendi que alguma coisa Deus vai fazer, né? Ou vai mudar o coração do nosso inimigo, ou vai levar o nosso inimigo para outro lugar. Não é? Mas Deus vai fazer alguma coisa boa. E aí, gente, nunca mais vi aquele rapaz. E eu entendi isso, né? Agora eu já falo para meus alunos, se eu tiver algum aluno que me atrapalhe muito, que não queira que eu dê aula, que seja meu, eu não sou inimigo de ninguém, mas se tiver algum aluno que é meu inimigo, eu vou orar por ele. E eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa de bom, né? E às vezes o aluno não aparece mais, vai para outra escola, né? Mas, veja, né? Loucura para o mundo, a gente orar pelo nosso inimigo. Nós temos que fazer isso, pessoal, não ficar atacando na internet. Não é? Não é? Ficar atacando, ficar discutindo na internet, ficar debatendo. Gente, isso aí é o mundo que faz. O Evangelho diz que nós não devemos andar em vãos debates. Gente, ora por essas pessoas, Deus vai fazer. Vamos governar o nosso país? Orando pelas pessoas. O cristão vai fazer, gente, pelo amor de Deus, vai agir como as pessoas do mundo. Todos os sinais que Jesus fez para nós, toda a sabedoria que Ele tem para com nós, e estou falando ainda antes da cruz ainda, mas vamos ver depois da cruz, né? Que aí é a terceira vez que Jesus visita o templo. Então, pessoal, apenas um exemplo de que a palavra de Deus, nós temos que acreditar nela. E às vezes a gente não entende, mas acredite e pratique, vai dar certo. E aí, dando certo, você começa a entender. Muito bem. Obra completa, então. A obra completa inclui a cruz. E ali Jesus estava no templo, mas a obra não estava completa. Então, por isso que Jesus foi 2 vezes no templo e não mudou nada. E não muda, porque a obra, para ser completa, precisa incluir a cruz. A sabedoria de Deus, o amor de Deus, incluiu a cruz, para que a obra fosse perfeita e fosse completa. Isso é uma obra do amor perfeito de Deus, mas que o mundo considera uma loucura. Só vocês podem entender isso daí. Porque Jesus se entregar, ir para a cruz e morrer, qual pessoa do mundo vai entender isso? Mas então, lá no templo, Jesus não deixava nem as pessoas carregar vaso. Está escrito lá. Ou seja, pessoal, tudo que vocês estão fazendo é inútil. Aí um carrega um vaso para cá, carrega vaso para lá. Tudo que eles estavam fazendo era inútil. Porque existia aquele véu e que precisava ser rasgado e precisava ser partido ao meio. Então Jesus já estava sabendo ali, né? A obra está incompleta. O meu corpo vai ter que ser rasgado. E quando o meu corpo for rasgado, esse véu vai rasgar. E aí sim, todos terão acesso. Todos terão acesso ao Pai.
Todos terão acesso ao Santo dos Santos, terão acesso a Deus, porque eu vou rasgar meu corpo vai ser rasgado e vai ser partido. Nada mais é necessário, nada mais. Acaba-se toda a religiosidade, acaba-se com toda a religião. Nada mais é necessário, apenas a obra que Jesus completou, a obra de Deus, que Jesus completou na cruz. Quando ele morre, seu corpo é rasgado, e na mesma hora o véu do templo é rasgado ao meio. Aleluia. A gente só precisa de Jesus, só uma coisa é suficiente. Jesus mostrou o chicote, mas quem sofreu as chicotadas? Ele. O castigo que ele mostrou que era para nós, quem recebeu? Ele. A humilhação que era para nós, ele foi humilhado. E a morte que era para nós, ele recebeu. E aí nós temos a terceira e definitiva purificação do templo. Isso está lá em... Não sei, deixa eu ver. Eu acabei não anotando o versículo, né? Mas eu vou ler aqui. O sangue de Cristo, eu anotei, mas perdi aqui. E assim Cristo veio como sumo sacerdote, mas de um sistema melhor. Eu diria um sistema perfeito. Ele entrou no santuário celestial. Agora Cristo morreu. O véu foi rasgado e Jesus entrou no santuário celestial, no templo, lá no céu, através do tabernáculo maior e mais perfeito, que não é feito por mão de homens, que não faz parte deste mundo material, porque aqueles homens só entendiam o mundo material. Carrega vaso para cá, carrega vaso para lá, sacrifica boi aqui, sacrifica passarinho ali, cambia as moedas, câmbio de moedas. Porque se anteriormente, aqui, né, de uma vez por todas, não com sangue de bode e bezerros, mas com seu próprio sangue, garantiu-nos uma salvação eterna. Amém? Porque se anteriormente o sangue de bois, de bodes e as cinzas de um bezerro, derramados sobre aqueles que eram considerados impuros, os santificava, mas de uma maneira exterior. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a Deus sem mancha, purificará as nossas consciências das obras que levam à morte, para podermos servir o Deus vivo. Isso é a verdadeira religião. O sangue de Cristo purifica a nossa consciência. O sangue de Cristo purifica este templo, para que este templo possa servir o Deus vivo, o Deus poderoso. Aleluia! O Deus que liberta pela verdade. Jesus não veio chicotear os homens, veio sofrer a humilhação deles, veio levar as chibatadas que eram deles e morrer a nossa morte de cruz. Isso para o mundo é loucura, mas para nós é a expressão exata do amor de Deus para com todos nós. Qual é a obra completa? Perdão dos pecados e capacidade de perdoar. Quando você recebe o perdão dos pecados, você perdoa. Veio fazer a nossa paz com Deus. Nós temos paz com Deus. A paz habita dentro de nós. Veio libertar o cativo, revelando a verdade. Dar olhos ao cego, ouvido ao surdo. Fazer com que a estéril seja mãe de filhos. Até aquela igreja. Jesus está falando de mulher, sim. Mas aquela igreja estéril, aquele templo estéril. Agora a igreja é mãe de filhos.
filhos que não são estéreis. Jesus trocou nossas vestes de vergonha por vestes de honra e louvor. Por isso nós louvamos, porque Ele trocou as nossas vestes. Antes nós reclamávamos, antes nós murmurávamos, agora nós louvamos. Mudou a nossa linguagem, mudou a nossa veste. Então, quando você murmura e reclama, você talvez esteja pensando que está com a veste antiga. Só que Jesus já tirou essa veste de nós. O louvor, o nosso louvor, vem dele. Ele venceu o mundo por nós, por isso nós podemos vencer o mundo. Já está vencido. E por isso a gente não precisa ter medo de ninguém, de nada. E pregar o evangelho com ousadia. Temos um Consolador, temos intimidade com Deus, nós tornamos filhos. E eu queria encerrar esse testemunho que eu não encerrei. Aquele aluno foi embora, nunca mais voltou. E a sala começou a melhorar. Né? Deus começou a trabalhar, e etc e tal. E começou a transformar a sala de aula. Um dia eu fui na escola votar no final de semana. E aí, quando a gente vai votar na escola, a gente encontra um monte de ex-aluno, que todo mundo vai votar também. Né? Eu estava entrando para votar, alguém me chamou no carro. Professor, eu não sabia quem era, eu fui lá ver. Eu olhei assim, e não é que era o tal do aluno? Aí ele, professor, não vem. Professor, eu chamei o senhor aqui. Eu só quero que o senhor veja uma coisa, a minha vida mudou. Professor, está aqui minha esposa, olha os meus filhos. Eu sou outra pessoa, professor. Minha vida mudou. Não é brincadeira, né, gente? Veja. É crer, é declarar, é amar as pessoas, não é? É amar, quando você ama, você ajuda. Quando você ama, você pode ajudar as pessoas. Não é uma coisa automática, não é uma religião automática, não, porque daí Deus está presente. O Espírito Santo é amor. Deus é amor. E quando você faz no amor, tem resultado. Então a Páscoa, hoje o nosso culto é um culto de ceia, né? E a minha pregação, por isso que eu deixei por último, porque a nossa pregação também aqui tem tudo a ver com isso, não é? Foi esse sangue de Cristo que foi a conclusão da obra de Deus. E por isso nós celebramos a Páscoa que Deus instituiu desde lá atrás, quando eles saíram do Egito. E aí, tudo simbolicamente, para que em Jesus a gente entendesse o verdadeiro significado da Páscoa, sendo o próprio Jesus a nossa Páscoa. No Éden, está escrito que Deus andava do lado de Adão e Eva, né? Do lado. Na antiguidade, Deus passava por cima. Mas Jesus disse, né? Entrarei na sua casa e cearei contigo. Jesus disse, né? Eu entrarei na sua... Eu não vou ficar ao seu lado. Eu não vou passar por cima de você. Eu entrarei na sua casa e cearei contigo. Esta é a ceia do Senhor. Aleluia! A ceia na família de Deus, junto com Jesus. Ele entrou na nossa casa e Ele ceia junto com nós. Amém? Aleluia!